O poder não existe. O que existe são relações de poder. Essa é uma das teses mais impactantes defendidas pelo grande filósofo Michel Foucault. E é isso que nós queremos compreender melhor a partir de agora. Veja, todos os livros de Foucault, seja a Microfísica do Poder, seja Vigiar e Punir ou outros, todos eles têm como objetivo central desvendar o que é o poder e as formas como ele se manifesta na sociedade atual. É claro que antes de Foucault, outros grandes filósofos, como por exemplo Maquiavel e o próprio Karl Marx, já haviam discutido esse tema. Mas a perspectiva inaugurada por Foucault é extremamente inovadora, e se vocês me permitem dizer, é até mesmo revolucionária. Isso porque, diferente dos filósofos anteriores, em geral, diferente dos pensadores modernos, Foucault defendia que o poder é a própria base das relações humanas, é a malha fina a partir da qual essas relações sociais se efetivam cotidianamente. É por isso que, para ele, todas as relações humanas são sempre relações de poder, não importa qual seja a relação. Para Foucault, como o poder está presente em todos os níveis e em tudo o que fazemos, há diferentes formas de exercício do poder. É por isso que ele não concordava com a ideia de que nas relações de poder há alguns homens que detêm a força e a dominação, enquanto outros são oprimidos e violentados. Pelo contrário, para ele o poder é sempre relacional, ou seja, é sempre uma via de mão dupla, de modo que onde há poder, há resistência. Onde se exerce o poder, se constituem também contrapoderes. Dito de um outro modo, para ficar bem claro, o que o Foucault acredita é que as relações de poder são complexas e dinâmicas, e ninguém, absolutamente ninguém, está excluído delas. Todo ser humano é ao mesmo tempo destinatário e remetente do poder. Se os filósofos anteriores a Foucault sempre pensaram o poder de modo uniforme e centralizado, dando então preferência à ideia de poder como sinônimo de dominação, Foucault, de forma diferente, vai pensar o poder como algo que está presente na sociedade de forma relacional, de forma dinâmica. É algo que é múltiplo. Foucault, então, procura mostrar como o poder se encontra presente nos diversos ambientes sociais, nas diversas situações sociais, naquelas situações mais banais do cotidiano. O poder circula e se exerce nas relações que acontecem nas escolas, nos hospitais, na rua, na família, no comércio. O poder está presente em todo lugar. Onde há pessoas, há relações de poder. Então fica claro para nós que a compreensão de Foucault a respeito do poder diverge totalmente do modo como a tradição sempre compreendeu o poder. Em seu esforço por desvendar os mecanismos de poder, Foucault elaborou uma teoria a respeito da forma de exercício do poder que ele considerava dominante em nossa sociedade atual, o chamado biopoder, ou biopolítica. É esse o poder vigente na sociedade contemporânea. A melhor forma de compreender o biopoder é compará-lo com o modo de exercício do poder tipicamente vigente antes dele, antes do século XVIII ou até meados do século XVIII, o chamado poder de morte ou direito de soberania. Então veja, no estado medieval e clássico, vigorou uma forma de poder centralizado. Naquele modelo, o rei, como soberano, ele concentrava todo o poder político e tinha total domínio sobre os seus súditos. O poder era exercido por meio da lei, de maneira repressiva e punitiva. Aquele modelo é chamado de modelo legislativo.
Desafiar a lei correspondia a desafiar o poder do soberano. Por isso, a punição se efetivava sempre no corpo dos condenados. Mas esse modo de efetivar o poder se transforma totalmente a partir das grandes revoluções do século XVIII e, de modo muito específico, a partir do estabelecimento do modelo capitalista. Com o surgimento da indústria, o ritmo de produção aumenta muito, tornando-se então necessário a constituição de um novo tipo de poder, um poder capaz de aumentar e potencializar a vitalidade dos indivíduos. O operário ele precisa produzir mais, trabalhar mais, render mais. É necessário um biopoder, um poder que se efetiva sobre a vida, aumentando a produtividade dos indivíduos para melhor controlá-los. Olha que interessante. Se antes, no modelo feudal, o poder se exercia pela violência física e pela extinção da vida do indivíduo, agora o biopoder se exerce de modo muito mais sutil, não pelo enfraquecimento da vida, mas pelo seu controle mais eficiente, pelo seu controle total. O modo como o biopoder se exerce é através e, sobretudo, por meio das normas e das regras. Não se trata mais de impor a vontade do soberano, mas de convencer a sociedade a respeito da legitimidade das normas e das regras. Essa ordem normativa é mais eficaz porque não quer proibir, ao contrário, quer convencer, gerando a aceitação social. Convencer a sociedade utilizando os saberes, utilizando os discursos produzidos pelos saberes. Cada pessoa que se deixa convencer a respeito da legitimidade da norma passa automaticamente a tentar convencer outras pessoas, efetivando assim as múltiplas relações de poder. Por isso, o símbolo da sociedade disciplinar que nós vivemos é um modelo de prisão que foi proposto pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, o chamado panóptico. No panóptico, um único vigia seria capaz de observar todos os presos. Nesse modelo prisional, a torre de vigia seria posta no centro de um círculo e nas extremidades estariam as celas. Assim, sem qualquer uso de violência explícita, apenas pelo controle do olhar, o panóptico promove a disciplina dos corpos, uma vez que os condenados jamais tentarão fazer algo de errado, pois eles se sentem constantemente observados. Para Foucault, todos nós vivemos um constante panóptico, inteiramente controlados, não mais pela força física, mas pelo domínio sutil do olhar. É o chamado panoptismo social, a sociedade da disciplina, a sociedade da vigilância total. Observem, por exemplo, como hoje os espaços são projetados de modo a potencializar o controle pelo olhar. Será que você já percebeu isso? Veja como nós desenhamos os espaços de poder. A sala de aula é um exemplo típico disso. Os alunos são colocados em fileiras, todos sendo disciplinados. A ideia é formar corpos dóceis, obedientes, úteis, produtivos. Bom, para finalizar, como pensar o direito em meio a todas essas múltiplas relações de poder? Então, para Foucault, o direito e a lei são verdades construídas de acordo com as necessidades do poder. Isso significa que as leis e o direito são resultado de uma construção social que expressa o tempo todo relações de poder e nada tem a ver com um senso de justiça ou de bem social. As leis, para Foucault, não expressam a justiça, elas expressam o poder, porque elas são constituídas a partir de múltiplas relações de poder. Vou repetir isso. As leis não expressam a justiça, elas expressam o poder.